vencer esta situação de crise que vocês estão enfrentando. Porque se vencerem, se superarem, os dois vão conseguir superar, né? Lendo aqui no livro de Jó, no capítulo 2, o versículo 9 e 10, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele lhe repreendeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui está uma explicação bem clara. Jó não pecou com os seus lábios. Não pecou contra quem? Nem contra Deus, nem contra sua esposa. Mas ela fez o contrário. Ela pecou contra Deus e pecou contra o seu marido. Bom, claro, a situação em que se insere esse contexto não é fácil. Estamos a falar de uma mulher que perdeu 10 filhos em um dia. Estamos a falar de uma mulher que viu toda a riqueza da família ser queimada, destruída. Saiu de rica, milionária, para pobretona no mesmo dia. Estamos falando de uma mulher que, quando vai encontrar com seu marido, para juntos lamentarem a perda dos filhos e a perda da riqueza, e ver como vão viver a partir de agora, olha para o marido e ele está acometido da pior chaga maligna, uma enfermidade semelhante à lepra, que arrebentou os frúnculos na pele e começou a sair da pele de Jó, daquela chaga maligna, matéria purulenta, líquidos mal cheirosos, como se ele tivesse o seu corpo ficando podre, estando vivo. Imagine essa mulher, a fé dela foi abalada pelo luto, ok? A fé foi tão abalada pelo luto e ela se tornou outra pessoa. Infelizmente. Isso pode acontecer para algumas pessoas, pode acontecer sim. Só Deus sabe a dor que é perder um ente querido. Eu experimentei quando perdi minha avó, experimentei quando perdi meu pai, experimentei quando perdi meu irmão. Eu estava aqui no Brasil, não tinha nem voo para ir para a África, não tinha nem dinheiro se tivesse voo para ir para a África. Eu experimentei há muitos anos atrás, quando perdi 2 filhos meus. Não é fácil quando a gente perde um ente querido. É claro que isso abala a fé de muita gente. Não estou aqui dando uma de super-herói. Só Deus sabe como eu fiquei abalado. Quando perdi meu pai, eu me lembro que eu tive a coragem para tratar de tudo. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: nossa, que coragem, mas seu pai morreu. Você não derramou nenhuma lágrima, você está de pé, encorajando os outros, tratando do funeral, entrando, saindo. Porque na África é muito mais. Tem muito mais coisas quando se trata de você cuidar de todas as questões para o funeral de uma pessoa. Aqui no Brasil é um pouco mais rápido, na África não. Você não faz um funeral se a pessoa não tiver morta há pelo menos 3 dias, entendeu? Na África demora-se mais, e esses 3 dias há um conjunto de coisas que você vai ter que fazer, acertos com a família, gastos que você vai ter que preparar, não é? A cultura brasileira aqui é bem diferente, a pessoa morreu, já no dia seguinte já pode enterrar. Na África não, são 3 dias, entendeu? E eu me lembro que eu tive que manter a coragem toda para os meus irmãos ficarem bem. Mas assim que eu fiz o funeral, todo mundo se despediu, foi embora, eu voltei para minha casa, eu chorei meu pai durante 7 dias. Chorei meu pai, chorar amargamente. 7 dias, todas as madrugadas eu derramava rios de lágrimas. Minha esposa me consolava, me ajudou, até que eu consegui superar. Então, não é uma situação fácil que essa mulher está enfrentando. Ela perdeu não só 10 filhos em um dia, ok? E olha de repente para o marido está acometido de uma enfermidade e está mais do lado da morte do que vivo. E foi uma crise muito horrível. Foi uma crise muito horrível. Era impossível de suportar? Não, não era. Não era impossível de suportar. Mas a gente precisa entender o que é inteligência espiritual. Ok?
A gente precisa entender o que é inteligência emocional. É a gente não perder o controle de nossas atitudes, mesmo no momento de alta tensão, de alta tribulação. Inteligência espiritual é a capacidade que nós podemos ter de agir dentro dos princípios divinos, como se fosse Deus fazendo. Porque a palavra de Deus nos foi ensinada para a gente aprender a fazer como se fosse Jesus fazendo. Porque se fazermos como nós, não iríamos suportar. Se agirmos como nós, não iríamos suportar, né? Você lembra que o próprio Jesus falou do fim dos tempos, que se o fim dos tempos não fosse abreviado, muitos escolhidos também seriam enganados. A terra não é fácil, entendeu? As lutas e tentações que você enfrenta, eu e você enfrentamos, não é fácil. Muita gente perde a fé ao longo da caminhada por conta de crises familiares, crises de relacionamento, né? Eu já vi pessoas se tornarem ateias porque perderam seu pai. Mas eu vi pessoas também se converterem na hora que perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu tudo. Entendeu? O que aconteceu com a mulher de Jó? Ela foi tão abalada pelo luto que ela agora começou a humilhar e rejeitar a única coisa que tinha sobrado para ela. É aí onde está a maldade. Ou seja, de tanto sofrimento, de tão dolorida que ela estava em seu coração, ela achou assim, você que restou aqui, sobrou e está doente, cheirando mal, eu nem quis saber nem de você também, amaldiçoa a Deus e morre. O pecado dela começa aí, que ela peca contra o relacionamento deles. Ou seja, ao invés de ela acolher o seu marido e ajudá-lo, tentando se confortar, pelo menos porque o marido ficou vivo e está ali, e tentar ajudar ele a se curar, ela rejeita-o, ela o ofende, ela o humilha. Você está entendendo? Ela própria fala mal dele. Ela própria zoa, xinga, humilha. Ela própria destrata ele de uma forma tão humilhante que ninguém nunca fez e nunca faria. Então isso acontece com muitos casais. A gente sabe que acontece, ok? Os problemas de casais é tudo secreto, você não ouve, ok? Pessoas muito felizes durante o dia, brigam muito durante a noite. Se Deus abrisse as paredes dos nossos quartos para as pessoas verem como que as pessoas brigam durante a noite no seu quarto, ou durante o dia, ou amanhã, ou como que eles gritam um para o outro, humilha, chama nome, só misericórdia. Só misericórdia. Só misericórdia. Então essa tem sido a estratégia de muito homem e de uma mulher em relação ao seu parceiro. Quando já está mal de verdade, quando as coisas estão ruins de verdade, quando as coisas já ultrapassou do controle, já doeu demais, já demorou para consertar, já fez o sacrifício demais. Aí é que começa a vir, né? Nós temos várias formas de tratamento que as pessoas falam, várias formas de tratamento que as pessoas dizem, né? Acaba tratando o parceiro de uma forma muito humilhante, né? Acaba tratando o parceiro chamando nomes muito grosseiros, muito humilhantes, né? Você é um Zé Ninguém, você é um zero esquerda, você é uma estúpida, você é uma burra, você é um burro, né? Imagina um companheiro, um marido falando isso para sua mulher, uma esposa falando isso para o seu marido. Será que você não tem ciência que você está acabando com a autoestima dele? Será que você não tem ciência que está acabando com a autoestima dela? Porque hoje nós temos relatos de pessoas que traíram seus companheiros depois de 15, 20, 30 anos de fidelidade. Será que não são essas questões ocultas e secretas, essas maneiras de agir tão horríveis, tão prejudiciais que você tem, que causa dano ao cérebro, causa dano ao coração do seu companheiro, da sua companheira, causa dano às emoções do seu companheiro ou companheira, que depois de muitos anos, por mais que te ame, não quer mais
Não quer mais, depois de errar e ouvir que é burra. Não quer mais, depois de errar e ouvir que é burro. Não quer mais, depois de errar e ouvir que você apenas transfere a culpa das coisas que não deram certo nas costas dele. Então a gente precisa ter muito cuidado, ok? Porque os momentos difíceis no relacionamento, as crises familiares, as crises de relacionamento, servem para demonstrar quem realmente ama de verdade. E se você muda na hora que a crise se instala, você muda para pior, você assume uma atitude, assume uma característica muito horrível, muito contrária, né? Repara que nessa questão da esposa de Jó, ela mesma estava contra Jó. Ela mesma deixou bem claro que preferia que ele morresse também. Você está entendendo como que a palavra dela foi tão grave, foi tão contundente, foi tão desmoralizante, que se Jó não fosse um homem de muita fé de verdade, ele não ficaria de pé, ele sucumbiria na fé, mas não por causa da morte dos filhos ou da perca da riqueza. Ele podia sucumbir na fé por causa de que, em última instância, o que sobrou para ele, o que restou para ele, que é a mulher, aonde ele podia se apoiar emocionalmente, aonde ele podia se apoiar para continuar tendo razão para viver, essa mulher também o está humilhando, o está destratando, e está deixando bem claro que preferia que ele morresse. Olha o que ela falou, olha a sugestão dela: amaldiçoa a Deus e morra. Gente, às vezes entre marido e mulher, às vezes entre esposo e esposa, ou mesmo, independente do nível de compromisso que você tem, né? Se são namorados, são noivos, ou são marido e mulher, mas às vezes a verdade é essa, é que às vezes o descontrole, a falta de sabedoria é tão grande, que um acaba se voltando contra o outro, um acaba atacando o outro. Essa mulher ficou tão abalada por perder seus filhos que ela agora virou contra o marido. Você está entendendo? Os filhos já perdeu, já foi embora. Mas por causa da raiva, da dor, da mágoa, da tristeza, ela se virou contra o marido. Ela deixou bem claro: preferia que você morresse também. Preferia que você sumisse também. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu falo com propriedade, porque eu estou na área do aconselhamento, eu sei como é que é. Tem gente falando do mesmo jeito, tem gente fazendo do mesmo jeito quando está com raiva, quando está decepcionada, tem gente fazendo do mesmo jeito. Tudo que está na Bíblia a gente faz do mesmo jeito, melhor ou pior, mas a gente faz do mesmo jeito, e muitas vezes mais pior do que melhor. Entendeu? Então, eu quero terminar aqui a minha palavra e deixar esse conselho para você. Não é um bom exemplo de como agir, ok? Não é um bom exemplo de como agir quando o relacionamento está enfrentando situações muito difíceis. É momento de união, é momento de parceria. Olha só os verbos que a Bíblia usa quando fala de relacionamento, quando fala de o outro precisar do outro. A Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros, depois diz ajudai-vos uns aos outros, depois diz suportai-vos uns aos outros, depois diz levai as cargas uns dos outros. Olha só. Hoje muita gente banaliza o relacionamento, né, amoroso. Hoje as coisas são tão mundanas que o amor ficou reduzido ao sexo. Prova de amor é sexo, mas não é bem assim. Existe algo mais profundo, algo muito mais elevado do que apenas viver juntos, andar juntos, dormir juntos. Existe algo mais precioso do que apenas estar juntos. E isso é o respeito. É o respeito, gente. Todo relacionamento baseado no respeito dá fruto. Você pode sofrer sem perder o respeito. Você pode estar triste com seu marido, com sua esposa, sem perder o respeito por ela. É possível.
Você pode estar decepcionada por uma atitude dele ou dela, mas sem perder o respeito por ela. É possível. Entendeu? Quando você perde o respeito, você é capaz de falar todo tipo de impropérios. Você é capaz de fazer ou falar coisas que estejam longe das boas palavras. Então, que nos sirva de reflexão hoje essas palavras. Eu vou terminar por aqui. Daqui a pouco já entramos então para a segunda parte do nosso programa, na